partir de agora, você será capaz de criar o seu próprio plano de organização e recuperação financeira e aprenderá também a utilizar as estratégias corretas para negociar qualquer dívida com qualquer banco, conseguindo aí até 95% de desconto em todas as suas dívidas de consumo e colocar aí um ponto final nessa crise financeira que você está passando. Mas antes, eu te faço a seguinte pergunta: qual é o seu grande vilão? Ah, Thiago, meu grande vilão são as dívidas. Não, infelizmente ou felizmente, o seu vilão não é as dívidas, né? Não são as suas dívidas. Como assim, Thiago? Então eu não entendi a pergunta, qual é meu grande vilão? Bom, de acordo com o Serasa, que é um dos principais birôs de crédito, os 5 principais vilões da inadimplência, né, do endividamento são: em primeiro lugar, a gente tem aí o mau uso do cartão de crédito. Em segundo lugar, a gente tem o limite do cheque especial. Em terceiro lugar, a gente tem os empréstimos pessoais. Em quarto lugar, os empréstimos consignados. E em quinto lugar, a gente tem aí os financiamentos, tanto financiamento de veículo quanto financiamento de imóveis. Então, esses são aí os 5 principais vilões do endividamento. Então, mais uma vez, eu te faço a pergunta: quem é o seu grande vilão? É extremamente importante a gente já identificar de imediato o grande vilão, para que a gente possa estar utilizando aí as ferramentas corretas para estar eliminando de uma vez por todas este vilão das suas finanças pessoais. Porque já identificando de imediato, né, este vilão, o nosso plano ele vai ser mais assertivo, ele vai ser mais direto e vai trazer os melhores resultados e de forma mais rápida, mais imediata. Então, identifique o seu vilão para que a gente possa estar dando continuidade na construção deste plano que vai te tirar de uma vez por todas dessa crise financeira que você está passando. Então, só para fixar a pergunta na sua mente: quem é o seu grande vilão? Identifique este vilão para que o seu plano tenha aí mais efetividade, né, mais agilidade para te tirar dessa crise financeira. De acordo com o levantamento realizado pelo Serasa, o número de inadimplentes já ultrapassou aí a barreira das 71 milhões de pessoas estão aí inadimplentes, né? 71 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E o que seria então essa inadimplência? Inadimplência nada mais é do que a sua incapacidade de estar honrando com a sua responsabilidade financeira na data correta. Por exemplo, você tem aí a fatura de um cartão de crédito que vence dia 10. Já chegou dia 30 e você ainda não conseguiu honrar com essa responsabilidade financeira e também não tem os recursos necessários, né, para estar honrando com essa responsabilidade financeira. Isso faz de você uma pessoa inadimplente, você já é um consumidor inadimplente. E quais são as consequências da inadimplência? A consequência mais clássica da inadimplência é a negativação do seu nome nos principais órgãos, né, de proteção ao crédito, como o Serasa, por exemplo, né, que é um grande birô de proteção ao crédito. SPC também, né, é um grande birô. Você também pode ter aí o protesto em cartório. Então, essas são as consequências mais clássicas, né, da inadimplência. São as principais consequências. Por si só, essas consequências levam a outras consequências. Quando você tem o seu nome protegido, né, no SPC ou no Serasa, ou tem um protesto em cartório, você passa a ter aí a inacessibilidade a alguns produtos financeiros. Então você passa aí a não ter mais acesso a um bom cartão de crédito, você não consegue mais estar financiando o seu veículo, você não consegue mais estar financiando aí a sua tão sonhada casa própria. Então você perde, né, o acesso a vários produtos financeiros. Então essas são aí as principais consequências que a inadimplência traz para você e traz para a maioria dos consumidores que também estão nessa situação de inadimplência. E essas são as principais consequências da inadimplência. Mas eu já passei pela inadimplência, você está passando pela inadimplência, e a gente sabe muito bem que as consequências não se limitam apenas a consequências financeiras, né, como a impossibilidade de ter um cartão de crédito, a impossibilidade de fazer aí um financiamento de um veículo ou de financiar a tão sonhada casa própria. Se as consequências se limitassem apenas às consequências financeiras, seria ótimo, na verdade, mas a gente sabe que, infelizmente, as consequências da inadimplência são muito mais agressivas do que simplesmente consequências financeiras. E de acordo com essa mesma pesquisa realizada pelo Serasa, as consequências da inadimplência elas chegam até as barreiras emocionais.
De acordo com esse próprio levantamento, mais de 83% dos endividados sofrem de insônia e mais de 61% sofrem de ansiedade. E a gente sabe muito bem que quando a nossa mente não está bem, automaticamente o nosso corpo também não está. E quando você tem essas consequências emocionais, você tem consequências físicas como hipertensão, problemas gastrointestinais. E não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Serasa que está dizendo, é essa própria pesquisa realizada pelo Serasa. Você pode entrar lá no site e pesquisar essas consequências da inadimplência, ou você nem precisa pesquisar, porque você já está sofrendo com todas essas consequências. Então a gente sabe, né, que a inadimplência ela acaba impactando a nossa saúde emocional, ela acaba impactando a nossa saúde física. Então, várias e várias são as consequências que a inadimplência acaba trazendo para quem está passando por essa situação de crise financeira. Por mais que a gente tenha vários vilões, né, que acaba ocasionando essa inadimplência, por sua vez essa inadimplência acaba trazendo aí várias consequências, como consequências financeiras, consequências emocionais, né, como ansiedade, consequências físicas, como problemas de hipertensão, problemas gastrointestinais. Por mais que os vilões e as consequências sejam várias, a gente não tem várias alternativas para estar contornando essa situação. Não existe vários caminhos para estar superando essa crise financeira. Existe apenas uma única alternativa para estar contornando essa situação, né? Está saindo dessa crise financeira e está evoluindo para um novo patamar financeiro. E que caminho é esse? Que alternativa é essa? É o caminho da educação e do planejamento financeiro. Somente a educação e o planejamento é que vai, de fato, transformar a sua realidade financeira. Não, Thiago, o que vai transformar a minha vida, o que vai me tirar dessa situação, vai ser de fato ganhar mais, vai ser uma promoção no meu trabalho, uma qualificação profissional. Eu não estou dizendo que não seja importante. Sim, é importante, né? Tentar buscar um salário melhor, uma qualificação profissional, mas isso não será um fator determinante. Não é isso que vai te tirar. Você pode sim ganhar mais, né, ter um bom salário, um bom emprego e mesmo assim estar completamente endividado, estar inadimplente. Se ganhar mais fosse a solução, a gente não veria tantos empresários, né, tantos artistas, tantas celebridades completamente falidas, né, quebradas financeiramente, mesmo ganhando altos salários, né, salários aí acima da média, mesmo assim eles estão falidos. Por que que eles estão nessa situação? Mesmo ganhando muito, estão quebrados, estão falidos financeiramente? Porque não possuem educação e planejamento financeiro. Então, somente a educação financeira pode te tirar dessa situação. Mas quando você pega a educação e alinha ela, né, com um bom salário, com uma boa qualificação, sim, você vai conseguir resultados mais rápidos, mas simplesmente um salário maior não vai te tirar dessa situação. Você pode continuar com seu mesmo salário, com a sua mesma qualificação profissional, e mesmo assim você vai conseguir superar essa situação, porque somente a educação e o planejamento é que vai transformar a sua realidade financeira. E para que você consiga negociar qualquer dívida com qualquer banco e conseguir aí até 95% de desconto em todas as suas dívidas de consumo, o seu plano de organização e recuperação financeira precisa ter 3 fases fundamentais. E que fases são essas? Mas antes da gente ir para as 3 fases extremamente importantes para o seu plano de organização e recuperação financeira, inscreva no canal. Toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai agregar e muito no seu conhecimento financeiro. Então, vamos às 3 fases. A primeira fase é a fase de levantamento financeiro. Nessa primeira fase, você vai estar construindo aí o seu orçamento mensal, né? Você vai estar buscando aí informações sobre as suas despesas, informações sobre as suas dívidas atuais, quantos dias em atraso, qual é a taxa de juros que está sendo cobrada mensalmente nessa dívida, quem é o portador, né, dessa dívida, buscar saber se essa dívida já não foi vendida para outra instituição financeira, porque sim, isso é possível acontecer, né? O banco pode sim vender a sua dívida para outra instituição financeira. Então, nessa primeira fase, você precisa desse levantamento financeiro, você precisa criar um orçamento mensal e começar a se organizar financeiramente.
Lembra da primeira pergunta que eu te fiz no comecinho desse vídeo? Quem é o seu grande vilão? Exatamente nessa primeira fase você vai conseguir identificar qual é o seu grande vilão, né? Qual é a dívida que te colocou nessa situação de crise financeira, que agravou ainda mais essa sua inadimplência. Então, nessa primeira fase, você vai conseguir todas essas informações para que a gente passe então para a segunda fase, que já é a fase ali de estratégias de negociação de dívidas. Porque agora, já conhecendo o seu vilão, já sabendo quem é o seu vilão, você já vai saber qual será a melhor estratégia de negociação de dívidas. Por exemplo, você tem dívidas aí de cartão de crédito e uma dívida relacionada a empréstimo consignado. Você não vai conseguir negociar essas duas modalidades de dívidas utilizando apenas uma estratégia de negociação de dívida. Cada dívida vai demandar uma estratégia específica, diretamente, né, exclusiva para esse tipo de dívida, para essa modalidade de dívida. Cada dívida tem aí as suas especificações, né, tem os seus detalhes. Então você não consegue estar negociando todas as suas dívidas utilizando apenas uma estratégia específica. Cada dívida vai demandar uma estratégia diferente. Daí vem a necessidade, né, a importância da primeira fase, fazer esse planejamento, né, fazer esse levantamento de dados, para que a gente consiga, então, a melhor estratégia possível na segunda fase. Aí a gente vai, então, para a terceira fase, que já é a fase de execução. Sabendo quem é o seu grande vilão, já sabendo qual é a melhor estratégia, você já consegue executar da melhor forma possível e buscando aí os melhores resultados, né, para estar acelerando este processo de organização, né, de transformação financeira, te tirando dessa crise que você está e te colocando em um novo patamar financeiro. Percebe que são fases extremamente simples que qualquer pessoa consegue estar aplicando das suas finanças pessoais, mas por mais simples que sejam, vão trazer sim bons resultados, desde que você tenha disciplina e educação financeira. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.